Olá, nossa devocional hoje está em Mateus, do 26 ao 28. E eu quero ler aqui com vocês o capítulo 27, do 31 ao 42, sobre a hora da crucificação de Jesus. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias roupas. Então o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber, mas ele, provando-o, não quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram por escrito a acusação contra ele: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça, dizendo: Ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é filho de Deus, e desça da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel, que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrar-o agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Aqui eu quero ressaltar o quanto que Jesus foi humilhado e foi alvo de zombaria. E eu quero ressaltar eles falando para Jesus para descer da cruz. Desça da cruz e salve a si mesmo. Salvou tanta gente, então que Deus o salve, que seu Pai o salve agora, né? Até aqueles que criam nele, os seus discípulos, os seguidores, os que o ouviam, não entendiam por que ele tinha feito tantos milagres, curado, ressuscitado mortos, e tantos sinais e maravilhas. E agora ali estava pregado na cruz como um bandido. Muito difícil do ser humano aceitar isso. Mas a lógica do reino de Deus, ela é invertida. Ela não é a mesma lógica do mundo. Porque a lógica do mundo, o sistema do mundo é o sistema de Satanás. O mundo jaz no maligno. Por quê? Isso aconteceu desde lá no Jardim do Éden. No Jardim do Éden, Deus criou o homem e a mulher perfeitos. Eles tinham um relacionamento com Deus, eles tinham um relacionamento perfeito um com o outro. O homem vivia em harmonia consigo mesmo, com o próximo e também com Deus, com o seu Criador. Ele caminhava, ele dialogava com Deus na viração do dia e era perfeito. Mas Satanás entrou no jardim. E aí lá no jardim ele vê com aquela voz tentadora dele, e aí o ser humano caiu na lábia dele, na sua mentira, né? E desde então, toda a natureza aqui da terra ficou doente, cheia de pecado. Toda a criação, junto com o homem, e tudo caminhava para o fim, porque a morte foi o castigo de todos. Porque o fim do pecado é a morte, o salário do pecado é a morte. E o pecado, ele separa o homem de Deus e traz a morte física e a morte espiritual também. E para que o homem não morresse sem salvação e ficasse perdido para sempre, Deus, com seu grande amor, planeja salvar o homem. E lá mesmo, na hora da desobediência, quando Deus, ele
impõe a sentença para aqueles que desobedeceram, Deus diz assim para Adão e Eva, que viria o descendente da mulher, o homem perfeito, que esmagaria a cabeça da serpente, mesmo que o seu calcanhar, seu próprio calcanhar, fosse ferido na batalha. Ou seja, Jesus, o homem perfeito, descendente da mulher, daria um golpe fatal em Satanás, mesmo com o calcanhar ferido, ou seja, através de uma morte dolorosa na cruz e muita humilhação e muita zombaria. Era propósito de Deus desde sempre que o seu filho morresse. Assim como lá no Éden, Jesus também ouviu a voz tentadora de Satanás durante muitas vezes. Nós lemos lá no começo de Mateus que logo depois do batismo de Jesus, ele foi levado pelo Espírito para o deserto para ser tentado por Satanás. E o inimigo lá, a todo momento, quis que ele demonstrasse o seu poder em prol de si mesmo, várias vezes. A proposta de Satanás era assim: use o seu poder e os seus dons para o seu próprio benefício. Por exemplo, satisfaça a sua fome. Ou se joga aqui do pináculo do templo, ou seja, o lugar mais alto do templo, e dê ordem aos seus anjos para que eles possam salvar. E aí você vai provar para todo mundo quem você é, o verdadeiro Filho de Deus. Inclusive, quando Jesus estava instruindo os seus discípulos, ele veio dizendo assim, ele veio avisando muitas vezes de que ele seria entregue, de que ele seria açoitado, de que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus avisou várias vezes e os discípulos não entendiam e eles não gostaram dessa ideia. Tanto que um dia Pedro chamou Jesus num canto e repreendeu Jesus, porque Jesus estava falando isso, agindo como um conselheiro motivacional humano, né? Disse assim, Jesus, poupe você mesmo desse discurso, não se entregue, não vá sofrer, pare de falar isso. E Jesus respondeu lá no capítulo de Mateus, capítulo 16, 23, Jesus respondeu, saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, mas as coisas dos homens. Por quê? Porque nessa hora aí, Jesus entendeu que era a voz de Satanás usando Pedro, novamente tentando ele. E na cruz, Jesus escuta as mesmas palavras de Satanás para com ele, a mesma tentação, agora mandando ele mostrar o seu poder a si mesmo e dizendo assim, desça da cruz e salve a si mesmo. E aí algumas pessoas até diziam assim, se ele descer da cruz, nós todos vamos crer nele. E Jesus tinha um propósito. Jesus não salvou a si mesmo justamente porque estava ocupado, salvando eu, salvando você, salvando o mundo. Se Jesus tivesse descido da cruz para provar seu poder para aquela multidão, ele não teria na verdade, ele teria nos deixado entregue à nossa própria miséria espiritual, nossa própria morte. Isso revela a essência do choque entre o sistema do mundo e a lógica do reino de Deus. Deus se fez homem não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Diz Mateus 20, versículo 28. A lógica humana, a lógica deste mundo diz que a força ela se prova salvando a si mesmo, dominando os outros. Na cruz, Jesus age para realizar os seus propósitos para toda a história, que é salvar a criação, não salvar a si mesmo. A cruz é a revelação mais profunda do amor de Deus.
é na cruz que santidade de Deus, justiça de Deus, misericórdia de Deus e amor de Deus se encontram. Porque Deus não ignorou o nosso pecado, mas também Ele não fez a justa punição que nós merecíamos, porque senão nós continuaríamos totalmente perdidos e mortos espiritualmente. Mas Jesus assumiu o nosso lugar. Ele levou todo o castigo por nós e nos libertou através da ressurreição. E hoje, você que recebeu essa fé e acredita nesse sacrifício, você tem o mesmo caminho: negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É lógico que você não vai mais pagar pelos seus pecados, porque os seus pecados já estão pagos. É lógico que você não vai fazer isso para conquistar a sua salvação, porque a salvação é de graça. Nós não vamos repetir o sacrifício de Jesus ao tomar a nossa cruz e seguir Ele. O sacrifício de Cristo foi único e foi suficiente para nos libertar. Então, o que é que significa a gente nós tomarmos nossa cruz? É morrer para a velha lógica que a gente tinha, que ainda quer governar o nosso coração. É matar a nossa velha natureza, aquela que não conhecia Jesus, que vivia para os seus próprios egoísmos. É reconhecer: eu não sou o centro da minha vida. É abrir mão da própria justiça, de ficar se justificando, de ficar comprando as coisas, de ficar colocando desculpas para não fazer a vontade de Deus, acreditando nas suas próprias forças. Você carregar a cruz é você renunciar a todo momento os desejos egoístas, é deixar de viver apenas para se preservar, para viver para si mesma, é conhecer a vontade de Deus e dizer: não seja feita a minha vontade, Senhor, mas seja feita a tua. E é conhecer a vontade de Deus e se submeter totalmente a ela. Conhecer a vontade de Deus. E aí, Satanás continua com sua voz tentadora para você descer da sua cruz e viver para você mesma. Mas o discípulo, ele olha para Cristo e ele aprende a resposta. Ele diz: eu não preciso me salvar. Eu não preciso provar quem eu sou. Eu não preciso fazer as coisas pelas minhas próprias forças. Eu pertenço ao meu Pai. Minha vida está nas mãos de Deus. E porque eu fui amado desta maneira maravilhosa, eu posso aprender a amar e a confiar nesse Deus. Amém? Até a próxima devocional.